Ei, evangelize. Conexão com os filhos da Imaculada. Hoje eu vim falar um pouquinho do meu testemunho. Meu testemunho nesse momento. Até peço desculpa algumas palavras que eu não sei pronunciar corretamente, mas o importante é a ação de Deus. Eu vim falar um pouco do amor de Deus, Ele que me resgatou, verdade, gente. Até, aliás, eu vou colocar nesse momento um fundo aqui pra gente não ficar no vazio, daquela música Eu Te Levantarei, do Frei Gilson, que é realmente o que Deus fez na minha vida. Irmão, irmã, quer fazer na sua vida hoje. Então vamos lá, então. Se tiver muito alto o fundo, vocês me falam aí, tá, gente? Vamos lá. Queridos, a minha história começou no retiro de carnaval, no ano de 2006. Começou minha história na igreja com Jesus Cristo. Mas antes disso, irmão, irmã, eu tenho uma história antes disso. Vamos lá. Eu morava na cidade de São Manuel, no distrito de São Manuel, na realidade. E eu fui uma criança muito tímida na minha infância, muito tímida, pra falar a verdade para vocês. Até, aliás, assim, com 12 anos de idade, assim, eu tinha um apelido, até um bullying, né? Que uma prima colocou em mim, né? Ela me chamava de Simplório, de tão simples, de tão quietinho que eu era, né? Mas eu vou começar agora do início. Eu já tenho esse testemunho. O Espírito Santo tocou meu coração no início desse ano, após um retiro de carnaval. O Espírito Santo tocou meu coração de uma forma bem forte para que eu pudesse estar falando dessa história. Aconteceu assim. Esse ano eu fiz meu 14º retiro de carnaval. Ô glória! 14 anos com Jesus, com quedas e levantar, graças a Deus. E no intervalo entre uma pregação e outra, eu estava conversando com um irmão lá do retiro e comecei a falar para ele de como foi o primeiro contato, da minha experiência com Deus. E ele falava para mim: nossa, irmão, tá me arrepiando inteiro. Eu falei: nossa, gente, só de comentar essas coisas para mim é normal no dia de hoje. E eu falei para ele: nossa, eu gostaria de estar partilhando esse testemunho. Gostaria de estar partilhando com vocês esse testemunho, porque minha história começou nesse grupo de oração, Geração da Imaculada, hoje, mas o nome antigamente era Geração 2000. Daí ele falou: na terça-feira vai ter um momento aqui de partilha para todos poder falar um pouquinho. Falei: puxa vida, irmão, na terça-feira eu não vou estar aqui durante o dia no retiro, eu vou estar trabalhando, né? Porque eu trabalho na cidade de Jaú, vou estar trabalhando, mas eu preciso estar falando, eu quero falar esse testemunho. E nisso passou o tempo, acabou o retiro, uma bênção, né? E acabou não dando certo de eu falar. Eu tenho um canal no YouTube. Falei: eu vou estar gravando esse testemunho e para que ele possa se chegar a muita gente que talvez já passou essa experiência que eu passei ou está passando. Então vamos lá, então. Começou essa história com 12 anos. Eu morava nesse distrito dessa cidade de São Manuel
E lá eu tinha algumas amizades, até que na época legal, a gente tinha uma amizade legal. Só que com o decorrer do tempo, por influência de outras pessoas mais velhas, a gente começou a tá cheirando thinner. Sim, a gente tinha aqueles potes de maionese, a gente colocava thinner e começou a cheirar. No início, até por inocência, mas com o decorrer do tempo foi passando, isso com 12 anos, gente. A gente foi cheirando, já ficava de noite, ia para os lugares escondidos e começava a cheirar. E a gente roubava esses thinner para poder estar cheirando do pai desses amigos. Esse pai desses amigos meus era pintor. A gente dava um jeito lá, pegava lá e completava nossos potes e ia cheirar. Eu lembro quando tinha vezes que não tinha thinner, a gente começou a cheirar até gasolina, mas você vai entender onde Jesus entrou nessa história. Você que está se perguntando nesse momento, mas que isso tem a ver? Tá bom, vamos lá. E no final quando eu tinha 12 anos, no final do ano, antes de eu completar 13 anos, também por influência de outras pessoas, eu experimentei meu primeiro cigarro de maconha. Foi uma experiência triste, gente, na época, que eu, criança, experimentei esse tipo de coisa. Mas com o decorrer do tempo eu fui acostumando e crescendo, acostumando essa vida. Comecei a fumar, a beber. E deu perto dos meus 15 anos, meu pai viu que eu estava me perdendo nesse distrito, dessa cidade. E ele falou, não, vou vender essa casa e eu vou comprar uma casa na cidade mesmo, lá em São Manuel. E a gente mudou para São Manuel. E nisso que mudou para São Manuel, ainda eu dava um jeito de ir de bicicleta até esse distrito para ir lá cheirar, fumar e aprontar. Só que conforme eu mudei de cidade, eu sempre fui muito, assim, porque eu comecei a fazer esse tipo de coisa, eu fui me soltando, daí eu queria aparecer para as pessoas, eu era muito briguento, eu fazia parte de gangue, acho que nem existe mais esse nome, mas há um tempo atrás eu fazia parte de gangue, eu brigava com um bairro daqui, bairro de lá, apanhava. Daí os colegas de cá iam lá, comprava briga, era um festa de criança, que fala a verdade pra vocês. Daí eu mudei para esse distrito dessa cidade, eu falei, puxa vida, tudo um povo novo aqui, eu não conheço ninguém, que é lá em São Manuel. Falei, e agora, gente? E daí eu comecei a trabalhar, já com 15 anos, eu comecei a trabalhar, daí eu entrei a estudar à noite. Eu lembro que eu era magrinho, né? Tô engordando um pouquinho agora. Eu era magrinho e, nossa, eu era muito ágil. A gente estudava à noite, eu pulava o muro da escola, gente. Assim, eu não me alegro por isso, né? Eu pulava o muro da escola pra ir comprar pinga com groselha. A gente tomava dentro da escola. À noite, eu fazia tanta arte, gente, que fala a verdade, que é de acreditar. Vocês conhecem aquela bomba Mil? Já escutou falar daquela bomba Mil? É uma que dá uma explosão bem forte mesmo. Eu fazia bomba com umas bombas, bomba relógio com isso. Eu entrava no banheiro da escola, pedia para ir no banheiro para as professoras. Ia no banheiro e acendia o cigarro, que eu já fumava nessa época. Furava com palito de fósforo e colocava o cigarro nisso e deixava em cima. Eu nunca tive coragem de colocar nos vasos, né? Colegas colocavam e estourava tudo o vaso. Mas eu colocava em cima da muretinha dos banheiros e voltava para a sala. Para que isso? Só para escutar na hora que estourava, para a mulherada assustar, a mulherada, os professores. A polícia vinha na escola e nada, a gente fingia que não era com a gente, né? Eu pegava aqueles busca-pé, aqueles rojão, ia no corredor da escola e soltava, mirava. Eu era piradinho das ideias, gente, né? Nessa época. E nisso, eu gostava de... eu gostava de brigar. Eu falei assim, nossa, eu preciso aprender a brigar de verdade. E entrei a fazer um esporte chamado capoeira. E nisso que eu entrei a treinar esse esporte aí,
eu já eu fui começando a ter uma disciplina, fala a verdade para vocês. Porque eu falo assim, se eu brigasse fora da capoeira, eu ia ser expulso. Eu comecei a gostar da coisa. Comecei a gostar desse esporte. Eu falei assim, e agora, gente? Daí eu comecei a abandonar esses caminhos de xeralti, né, maconha, mas ainda continuei com a bebida, né? De final de ano, final de semana, enchia a cara. Nessa época a gente não tinha dinheiro. Então o que a gente fazia? A gente fazia a famosa cuba. A gente misturava pinga com refrigerante e a gente descia para os bailes lá da cidade. E antes de estar entrando no baile, que eles não deixavam entrar, a gente chapava o grobo e entrava para os bailes já chapado, né? Chapado. E atrás da mulherada, falar a verdade. E foi assim um grande período assim na minha vida. Essa voz subiu um pouquinho aqui antes de começar. A gente tava numa live rezando um terço que pegou fogo. Ô glória! Tudo bem. Daí beleza. Lembra que eu falei pra vocês que eu comecei a trabalhar? E nisso que eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar no café, né? Era serviço de roça na cidade, café, laranja. Eu fui apanhar café. E nisso que eu entrei nesse serviço, quem me empregou era um protestante. E entrou eu, uma amiga que treinava capoeira. Hoje ela é minha comadre, graças a Deus. Ela deu o filhinho dela, minha primeira criança que eu batizei, Danielzinho, ô glória, uma bênção. E a gente começou a trabalhar junto, e a gente ia de carro com esse protestante. E nisso ele falava algumas palavras sobre Nossa Senhora. Naquela época eu não entendia, eu sabia que Nossa Senhora era a mãe de Deus. Era a mãe de Jesus. Só que ele falava palavras dele, ele falava assim, que Nossa Senhora para ele, desculpa, a palavra dele, não fedia e nem cheirava. E nisso eu ficava inquieto, eu ficava calado com aquilo. E essa amiga minha que é protestante, ela falava, nossa, não pode falar assim. Não pode falar assim da mãe de Jesus. E eu, nada. E eu trabalhando já com essa pessoa, um dia essa amiga minha não foi trabalhar. E eu fui trabalhar sozinho. E nisso que eu estava apanhando café, quem já viu um cafezal, já passou perto na pista, viu? São ruas imensas, assim. São ruas imensas. E nisso eu comecei a lembrar disso que aquele protestante começou a falar sobre Nossa Senhora. Eu comecei a lembrar disso. E de repente, gente, sem brincadeira, eu apanhando café e lembrando disso, veio uma corrente de vento tão enorme naquela rua de café que passou por cima de mim. Naquele momento foi o primeiro contato que eu tive com Deus, com a Virgem Maria. Eu não entendia, mas naquele momento eu senti sim, o manto de Nossa Senhora passando sobre a minha vida. E eu falei assim, nossa, puxa vida, eu tô aqui trabalhando, não ganho nada, o dinheiro não dá para nada. E eu comecei a refletir um pouquinho. E nisso eu tenho um tio que já tinha ido embora para outra cidade, que é a cidade de Jaú. Agora vai começar a história, gente. E ele já tinha ido embora para a cidade de Jaú. Daí eu falei, puxa vida, eu vou tentar a vida para outra cidade. Sou novo, na época 15, 16 anos. Eu quero tentar também. Conversei com meu pai e minha mãe. E falei, eu vou embora. Vou embora para essa cidade. E antes de eu entrar na cidade de Jaú, eu vou contar um pouquinho sobre essa época de perdição da minha vida, que eu se encontrava. Foi nessa época que eu comecei a ter meus primeiros contatos sexual, falar a verdade para vocês assim. Que é uma coisa triste, gente, que eu soubesse naquela época a importância da pureza, da virgindade. E eu tive sempre uma vida nessa parte sexual bastante, acredito que desregrada. Na minha infância, eu fui vítima de pedofilia, não pelos meus pais, irmãos, mas por pessoas que meus pais deixavam e confiavam. Hoje eu sou pai, e eu convido a você,
Preste atenção em quem vocês deixam seus filhos. Vigie. E eu passei por essa experiência. Para mim, na minha cabeça, era normal. E a primeira vez que eu tive esse contato mesmo sexual, eu perdi minha virgindade, gente. É triste, mas numa orgia. Hoje eu peço perdão a Deus. Eu não conhecia Jesus naquela época. Então, daí eu vim embora para Jaú. Esse tio meu, ele falou, eu moro numa república, eu vou conversar com o pessoal aqui na república e se eles permitirem, você vem aqui com a gente, sem problema. Fui embora para Jaú, morar lá na primeira casa que eu morei foi perto do supermercado Ferracini, subido a Rui Barbosa, que eu não me engano o nome. E nessa época eu era da bebida, comecei a conhecer Jaú, a época que a Avenida Claudina lotava, a gente pegava, ia pra Claudina, atrás da mulherada. Quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei na parte da manhã em Jaú, e na parte da tarde eu já estava trabalhando, servente de pedreiro, mas nem isso na minha cidade tinha na época. E eu comecei a trabalhar disso, entanto já entrei um mês depois, calçado, aí foi a carreira. Mas, beleza, nisso que eu fui morar nessa república, gente, eu tive um contato com o Éder. Ele era católico, hoje ele é meu padrinho de crisma. Daí ele perguntou pra mim o seguinte: Carline, você é católica? Eu falei, eu sou católica. Fiz a primeira comunhão, sou católico. Ele falou, vamos na missa comigo? Eu falei, tá, vamos. Era de quinta-feira a missa, na paróquia, acho que São Sebastião, que era mais próxima da onde eu morava. Dava quinta-feira, a gente descia na igreja, participava da missa com ele, toda quinta-feira, isso no ano 2005. Eu fui para Jaú no meio do ano de 2005. Comecei a ir na missa com ele, beleza. Daí que surgiu um convite. Carline, eu faço todo ano um retiro de carnaval. Você conhece o que é retiro de carnaval? Eu falei, eu até sei que é retiro. Quando eu era bem jovenzinho, eu fui alguma coisa assim. Vamos fazer comigo? E até então eu falei, tá bom, vou falar que vou. Eu vou. Daí isso ele ficou. Eu lembro que quando a gente voltava da missa, a gente chegava nessa república, na guarda do sofá tinha uma Bíblia. E daí tinha um outro amigo que lia os signos, né, o horóscopo, fala, né? E a Bíblia do lado, assim, eu pegava esses livrinhos e lia. Ele falava, Carline, por que de vez de você ler esse tipo de coisa que não agrada a Deus, você não lê a Bíblia? Eu não dava valor para isso que ele falava e continuava lendo isso. Deu no final do ano 2005, meus pais foram embora para Jaú, eu saí dessa república. E nisso ele não falou mais desse retiro de carnaval. Não falou mais. Daí eu falei, puxa vida, eu tô livre. Comecei a seguir uma vida do mundo na cidade de Jaú. Atrás de mulherada, de bebida. Lembro que quando a gente ia na Avenida Claudina, quando não dava certo da gente sair com uma mulher, a gente ia atrás de prostituta, gente. Assim, não tenho vergonha de falar, é o meu testemunho, aquilo que eu passei naquela época. É uma coisa desagradável, o coração de Deus, a prostituição, né? Tudo bem. Daí, beleza. E daí deu fevereiro, retiro de carnaval. Ele me ligou, Carline, você vai no retiro de carnaval. E essa pessoa é uma pessoa muito querida, que me ajudou muito. Eu falei, não, eu vou. Até então, esse retiro ia acontecer na cidade de Barra Bonita, numa faculdade aqui da cidade. E ele falou, você vai no retiro? Eu falei, eu vou. Até então, eu estava morando longe, passou o tempo, chegou fevereiro, o retiro de carnaval. Vocês não acreditam, né, o que ele fez. Ele pegou o carro ele tinha uma moto, ele pegou o carro do pai dele, gente, e foi lá da cidade, ele veio da cidade de Barra Bonita, onde que eu tô hoje, foi lá em Jaú, na casa onde que eu morava, lá no Silas Bauab, foi me buscar. Falei, nossa, agora eu tô enrolado, agora eu vou ter que ir nesse retiro, vou fazer o quê? Eu achei bonito esse gesto dele, nunca ninguém tinha feito nada desse tipo comigo. Ele pegou o carro do pai dele e foi lá me buscar para ir num tal de retiro. Eu não lembro se eu fiz mala, se eu levei colchão, não lembro. Eu sei que ele levou eu para lá, para esse retiro aqui na cidade de Barra Bonita. E eu
Não paguei nada, eu não sabia, não entendia de nada de igreja. Cheguei nesse retiro, aquele monte de jovem louvando, dançando para Deus, mas tudo sem goró, gente, sem bebida. Eu falei, nossa, que povo louco! Que é isso, gente? Ó, os 2 primeiros dias eu queria ir embora, daí eu falei, nossa, mas se eu for embora, como é que eu vou embora? O cara me buscou, vai ficar chato pra mim eu ir embora agora. E tal que chegou a famosa noite de oração. Uma noite... eu lembro que nesse ano de 2006, eles trouxeram uma comunidade, Aliança de Misericórdia, lá da cidade de São Paulo. E eles pregavam nesse retiro durante o dia inteiro de pregação. E eu não minha, quietinho. Ele chegou à noite e eles começaram a pregar. Abre seu coração para Jesus. Eu nunca tinha ouvido nas missas que eu tinha ido um padre falar isso. Abre seu coração para Jesus. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Eu só tinha ouvido falar isso, para falar a verdade para vocês, em piada de bêbado. Abre seu coração para Jesus, em piada. Mas na realidade, dentro de uma igreja, eu nunca tinha ouvido. E eles começaram a pregar. E nisso chegou um sacerdote, um padre, na época novinho. Esse retiro eu não conhecia. E ele chegou e começou a ajudar aquela comunidade a conduzir um momento de oração. Hoje eu sei, diante do Santíssimo, eu não conhecia nem que era o ostensório, que era o Santíssimo. Eles colocaram no centro daquele ginásio, arrastaram as cadeiras e começou um momento forte de oração. Eu lembro que esse momento de oração foi tão forte que até o padre repousou no Espírito Santo. E eu, envolvido naquele momento de oração, falei, puxa vida... Eu falei assim, eu era católico, mas eu falei assim, eu quero ver que esse negócio de Deus existe mesmo. Eu falei, Senhor, se o Senhor existe, eu quero te sentir nesse momento. Irmão, irmã, por que eu falei isso? Eu não conhecia nada, lembra que eu te falei? Uma força veio da direção de Jesus no Santíssimo Sacramento tão forte sobre a minha vida que eu caí. Eu caí no chão e eu ouvia tudo o que acontecia, mas eu não conseguia me mover. Por isso que eu falo, se alguém, naquela época eu não sabia, hoje eu sei que isso foi o repouso no Espírito Santo. Qual o sentido do repouso no Espírito Santo? Você repousa e se levanta um homem novo. Sem brincadeira, eu não sabia, eu não conseguia me mover, o Espírito Santo queimando meu coração, e eu me levantei. Nisso que eu me levantei daquele chão, naquele ginásio, naquela noite de 2006, naquele retiro, eu me levantei um homem novo. Falei, Senhor, agora eu sei que o Senhor existe, eu quero te seguir. Eu quero te seguir, Senhor, eu quero mais. Mas, entanto, eu estava no começo da caminhada. E o retiro ia ficar, acho que 4, 5 dias. E eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Daí eu falei pro meu padrinho, que hoje é meu padrinho, estou indo embora, que eu preciso trabalhar. Nisso que eu fui embora, no outro dia eu fui mandado embora. Era para me ficar no retiro, gente. Era para me ficar naquele retiro. Mas mesmo assim, o Espírito Santo continuou queimando no meu coração. E eu falei, Senhor, agora eu sei que Deus existe, e tinha outras pessoas que tinham feito esse retiro comigo. Eu quero eu quero buscar, eu quero mais. Você quando tem um encontro pessoal com o Espírito Santo, com Deus, gente do céu, você quer mergulhar no Espírito Santo, nesse mundo, você quer conhecer, você quer mais, você tem sede, você quer cada vez mais se saciar. E eu voltei para a cidade, e nisso, já não ia na missa um dia. E nisso eu morava no distrito, e esses amigos já tinham mudado de casa, e foram morar numa casa perto de uma igreja chamada São Judas Tadeu. E nisso eu queria missa todo dia, eu não tinha carro, não tinha moto, eu descia lá do Silas Bauabo, que é longe, descia até na casa desse padrinho, desses amigos, pra gente ir na missa. Todo dia, missa, missa, missa. Eu ia de bicicletinha, faça frio, calor, eu de bicicleta lá com eles, deixava a bicicleta na casa deles e nós descia de a pé. E a igreja mais próxima que tinha
era a paróquia São Judas. E a gente foi nessa paróquia, na igreja antiga, onde os irmãos acabaram de fazer a live antes de a gente começar e estava tocando, nessa igreja. E nisso eu falei para esses amigos meus, nossa, eu fiz a primeira comunhão, eu quero agora dar continuidade, eu quero fazer a crisma. E nisso a gente chegou na missa, na época era o Padre Oswaldo que estava fazendo a missa, e fez uma missa gostosa, com um momento de oração. Eu falei, nossa, que gostoso! Você começa a ver, enxergar as coisas da igreja com um olhar diferente. E no final da missa, a gente no final, sentamos lá atrás, chegou um senhor, e chegou até o fundo e nós falou assim pra gente, é vocês que querem fazer a crisma? Eu falei, ô glória, na época eu não falava ô glória, né? E eu fiquei impressionado, mas como que esse senhor sabe que a gente quer fazer a crisma? Eu já falei, não, é nós mesmo, quer fazer a crisma. Daí ele falou assim, nossa, como vocês são adultos, vocês não era durante a semana, vocês vêm aqui, vocês vão começar a fazer a crisma. E nisso a história começou, gente. Eu lembro que naquela época era a Maria, que foi a minha primeira professora de catequese, é catequista que fala, acho que o termo certo não é professora que fala para esse catequista, e começou a nos evangelizar de uma forma dinâmica. Meu ouvido foi se abrindo. Falei, nossa, como a nossa igreja é linda. A igreja católica é tudo isso. Ela começou a nos apresentar, nos mostrar o que era igreja. E nisso ela fez um convite, gente, para mim, que tinha uma tal de evangelização nessa paróquia, que era de jovem. E ela convidou esses amigos meus que estavam aí. Eu falei, eu vou. Daí esses amigos não foi. E nisso eu era tímido, gente. Eu cheguei lá nessa evangelização, era domingo após a missa. Cheguei lá nessa evangelização e daí eu sentei lá atrás. Eu entrei, era um corredorzinho assim atrás da igreja antiga. Eu sentei lá atrás, né? E começou lá, falei, porque a coisa, eu saí correndo, gente, eu vou embora. Começou esse monte de gente louvar a Deus e nisso eu comecei a sentar no banco de trás. Eu era muito quietinho, gente. E nisso daí foi surgindo as primeiras amizades. O Márcio e o Miros, que estão nessa live, eles chegaram até mim e começaram a conversar comigo. E eu fui gostando daquilo. Eu fui me soltando e conhecendo a igreja. Isso foi 1, 2, 3 anos. E eu falei, eu continuava com aquela sede. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus, eu quero mais. E comecei a ir às capelas, adorar Jesus Eucarístico. E nisso, tinha um irmãozinho na missa que me chamava muita atenção. O nome dele é Vitor, lá da cidade de Jaú. Ele acabava a missa, ele ficava na porta da igreja fazendo a sua ação de graça e adorando Jesus. Eu falei, nossa, eu preciso conversar com esse rapaz. Eu achava lindo isso, esse amor a Jesus Eucarístico, essa devoção. E comecei a conversar com esse irmão. Eu não sei quanto tempo que eu tô falando já, cara. Pra mim não estourar todos os tempos. Não. A gente manda aí, por favor, o horário que eu tô falando pra gente não estourar. E eu fui puxar conversa com ele. Daí ele me apresentou, me levou pro Raléu, em Franca, e conheci o Raléu. Daí tive uma experiência forte de oração com o irmão Letiele. Voltei para Jaú, ele me apresentou a pastoral de rua. Comecei junto com eles naquela época, o Vini, a Daia, a Adriana, a Cláudia, um pessoal. A gente começou a ir nas ruas, levar alimento para o povo que mora na rua. Eu lembro que foi tão lindo, gente, esse contato que eu tive com Jesus, com o sofredor de rua, que eu tive uma experiência com Deus. Foi embaixo de uma ponte lá na cidade de Jaú. O apelido desse irmão era Roxinho. E ao final que a gente entregava o alimento para esses irmãos, a roupa, o que eles precisavam, a gente fazia um momento de oração embaixo da ponte, gente. Daí a gente eles perguntavam para esse irmão se eles queriam pedir e agradecer, ou fazer algum pedido ou agradecer a Deus. E esse irmão, ele começou a agradecer a Deus, gente, porque ele tinha uma ponte para repousar, uma ponte sobre a sua cabeça. Aquilo foi um tapa realmente na minha cara. Falei, puxa vida, Deus, eu tenho tudo, eu tenho uma casa, eu tenho uma família,
e eu não te agradeço, eu não te dou o valor que o Senhor merece. Esse foi o meu primeiro contato com os irmãos de rua, com a experiência com Jesus, com o sofredor de rua. E por isso foi desenvolvendo várias missões na cidade de Jaú, uma longa história. E o que eu quero falar para você hoje, eu vou estar encerrando por aqui a história. Tem muita história de oração, de milagre, de bênção. Já são 14 anos na presença do Senhor. Tem muita história para contar. Um dia eu vou fazer um momento só dos testemunhos de oração que a gente passou nesses anos. E o que eu quero falar para você nessa noite, aquela pregação que eu ouvi, eu que era incrédulo, eu era católico, ia na missa domingo sim, domingo nunca. Tinha mais tempo para as coisas do mundo do que para Jesus, do que para Deus. Eu não conhecia. Mas hoje, irmão, hoje à noite, para você que não conhece a Jesus, hoje à noite que o Senhor quer entrar na sua vida, hoje à noite que o Espírito Santo, igual nós cantamos, eu navegarei no oceano do Espírito, eu convido você nesse momento a fechar seus olhos e colocar a mão no seu coração e pedir: vem Espírito Santo, vem nessa noite pela poderosa intercessão da Virgem Maria, dai a graça. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero saborear o Espírito Santo, eu quero sentir a presença de Deus. Senhor, a minha vida tem andado por tantos caminhos, Senhor, que não são os teus. Senhor, eu até vivo, Senhor, até aparentemente eu tenho uma vida de alegrias, de sucesso, mas só o Senhor sabe. Quando eu chego na minha casa, quando eu coloco a cabeça no meu travesseiro, era o vazio que eu me encontrava, irmão. Irmã, naquela época, o vazio de quem não tem a Deus. Por isso eu convido você nesse momento que passa por isso. Se entregue. Fala: Espírito Santo, igual eu falei naquela noite. Realmente, se Deus existe, eu quero conhecer você. Permita que o Espírito Santo de Deus possa vir até o seu coração e queimar, irmão. Permita que o Espírito Santo possa se achegar no mais íntimo do seu coração. Vem, Espírito Santo, nessa noite. Vem sobre todas as dores, sobre todas as tristezas, sobre os desesperos, sobre o medo. Vem, Espírito Santo, hoje o povo de Deus passa por um momento tão difícil, que é não poder estar indo na missa, comungar. Irmão, eu passo um período muito grande de espera para me voltar até a comunhão. E eu sei o que vocês estão passando. Eu sei a dor que vocês estão passando de não poder comungar Jesus. O vazio que fica em nosso coração de não poder comungar o nosso Rei, o nosso Deus. Nesse momento, tantos choram, tantos sofrem. São poucos que têm a graça de comungar. Senhor, envia nessa noite o Teu Espírito Santo, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima. Vem, Espírito Santo, no mais íntimo, no mais profundo. Dai-nos a graça, Senhor. Dai-nos a graça de um batismo. Dai-nos a Tua força, dai-nos o Teu ânimo. Senhor, nos levanta do chão. Existem muitas formas, irmãos e irmãs, do Espírito Santo agir na sua vida. Eu vou contar brevemente. Tem um testemunho. Eu fazia parte de um grupo de oração que a gente orava pelas famílias. E num dia a gente foi orar numa casa, foi com um parente meu, de um tio meu, e isso veio um outro tio da cidade de São Manuel para participar desse momento de oração. E esse tio estava passando por um momento de depressão em sua vida. Ele estava na bebedeira, ele passava por um momento muito de depressão. Ele estava nesse momento de oração com a gente, nada por acaso, Deus levou ele naquele momento, lá naquela casa onde que a gente ia orar. E no final, a gente começou a fazer um louvor desse jeito que a gente está fazendo, clamando ao Espírito Santo. Não tem frescura, gente.
para rezar, para você ter uma experiência com Deus. Não tem, é você que fala, eu quero, Senhor, eu quero te sentir. Senhor, eu sei das minhas limitações, das minhas fraquezas. Senhor, eu sinto, Senhor, o odor, a podridão dos meus pecados. Sou um verme miserável, Senhor. Por mim mesmo eu não sou digno. Senhor, naquela época eu não era digno. E nem hoje tenho os meus pecados e minhas fraquezas. Mas eu quero, Senhor. Fala para Jesus, eu quero. E nisso, a gente deu as mãos, rezamos pelo povo daquela casa, clamamos no Espírito Santo. Irmão, no momento não aconteceu nada com ele. Não aconteceu nada no momento com ele. Ele voltou embora para a cidade dele. E nisso que ele chegou lá na cidade de São Manuel, o Espírito Santo agiu no coração dele e tocou no coração dele. Ele falou, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida, gente? Ele tinha a casa, ele morava sozinho nessa casa, ele estava dormindo na sala. Ele estava dormindo na sala e nisso ele falou, nossa, minha casa está uma bagunça, eu vou organizar minha casa, eu vou limpar minha casa, eu vou... E nisso ele tinha ganhado um colchão, era da vizinha de baixo. Um colchão de mola desses antigos, que as crianças gostam bastante de ficar pulando em cima, né? Daí ele falou, eu não estou usando esse colchão, eu vou levar para o quintal e vou tacar fogo. Daí ele pensou, mas se eu tacar fogo vai incomodar os vizinhos, vai fazer bastante fogaréu, vai incomodar os vizinhos. E ele pegou e falou, então eu vou picar ele em saco e coloco para o lixeiro levar. Irmãos, na hora que ele abriu aquele colchão, o que tinha feito? Tinha um trabalho de macumba dentro daquele colchão, feito para ele. Desde quando ele pegou esse colchão, ele entrou nessa depressão, ele entrou nesse momento difícil. E ele ficou bravo. Falou, vou lá tirar satisfação com a vizinha. Ele foi lá, mas como é que você foi capaz de fazer isso para mim? Daí ele chegou lá e ela falou, nossa, imagina, eu nunca seria capaz de fazer isso com você. Eu ganhei esse colchão faz um tempo de uma outra pessoa. Depois que ele ganhou esse colchão, ela ganhou esse colchão, ela também passou a tomar remédio, passou por momentos difíceis. Irmão, irmã, naquele momento simples de oração, Deus revelou algo. Deus agiu na vida desse irmão e tirou ele daquela depressão. É o que o Senhor quer fazer hoje, nessa noite, com você. Você crê nisso? Crê que hoje o Espírito Santo possa se achegar até a sua vida e realizar uma obra? Que o Espírito Santo pode se achegar até a sua vida e te levantar? É isso que Ele quer fazer hoje, nessa noite. Tem uma palavra do livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Deus, por meio do seu poder que age em nós, pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. Meu irmão, minha irmã, o poder de Deus age na sua vida hoje. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Deus quer te levantar, irmão. Deus quer te retirar desse abatimento espiritual. Deus quer te dar uma cura física, sim, Ele pode. Ele pode nesse momento transformar, dar um passo. São João da Cruz diz, se você der um passo em direção a Deus, Ele dá 10 na sua direção. É isso nessa noite. Dê um passo. Escute essa música. É o que Deus quer fazer na sua vida. Levanta, Senhor. Levanta os corações, Senhor. Levanta nessa noite, Senhor, a nossa vida, Senhor. Restitui, Senhor, as nossas forças. Queremos estar em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te louvo, Senhor. Eu convido você a louvar a Jesus nessa noite. Nós te louvamos, Senhor.
porque Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o nosso amado Senhor. Louvado seja, Senhor. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite de oração, por esse grupo de oração, Sangue e Água, pelo grupo de oração, Geração da Imaculada, que aconteceu. Nós Te louvamos, Jesus. Quero convidar, se você quiser ouvir esse testemunho mais completo depois, ele tá lá no meu canal no YouTube como uma hashtag Jesus, eu confio em vós. Está escrito testemunho. É só entrar lá no nosso canal Super Carline e tem vários momentos de oração lá. Convido você a estar participando e olhando. Eu vou estar encerrando agora nesse momento. O pessoal vai estar entrando na live aí com vocês para estar encerrando o grupo de oração. Deus te abençoe. Desculpe pelo horário, mas quando o Espírito Santo queima nosso coração, a gente tem que deixar ele fluir. Entre lá, vários momentos de orações, oração da manhã. Essa é a oração da manhã. Uma pessoa, eu mandei para uma pessoa, a pessoa mandou para uma outra e tirou também uma pessoa da depressão com uma oração simples. Convido a você a rezar nesse momento uma Ave Maria comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.